Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje a gente vai conversar sobre As Forças Estranhas de Leopoldo Lugones. Bom, finalmente eu finalizei um livro da minha lista de 6 para ler em 2018. Que vergonha, porque esse ano eu chutei o balde com essa lista, né? Eu comecei lendo As Mulheres que Correm com os Lobos, não terminei. É uma leitura em andamento, mas que tá meio parada nos últimos meses. E aí eu falei, vamos tomar vergonha na cara, né? E peguei um livro curto, que era o livro de contos do Lugones. Por que eu decidi ler o Lugones? O Lugones é apontado como pioneiro em algumas coisas importantes literárias da literatura latino-americana. Ele é pioneiro na poesia modernista e ele é pioneiro de uma outra coisa que me interessa bastante, que é o fantástico. Então ele é o pioneiro no gênero fantástico da literatura latino-americana. O que é uma coisa muito importante porque a literatura latino-americana tem toda uma tradição de fantástico, né, que culmina com o realismo mágico, e é um papel importante. E o Lugones, ele é um autor considerado muito importante dentro da Argentina, porque vários autores e movimentos literários, de uma certa forma, seguem o que ele fez. Então ele acabou sendo muito influente, apesar de ser uma pessoa muito controversa. O Lugones é uma pessoa que teve na vida pessoal umas ideias muito estranhas, uma oscilação entre polos muito gritante. É uma pessoa que acabou tirando a vida, né, em 38, ele nasceu em 1874 e tirou a vida em 1938, em decorrência de uma forte depressão que muita gente atribui à desilusão com os rumos políticos do país. O Leopoldo Lugones, ele começa a vida, a juventude, divulgando ideias socialistas. Ele editava uma revista e ele fazia muita divulgação, propagação. Ele praticamente popularizou o socialismo na Argentina. Só que ao longo da vida ele vai guinando, se aproximando da direita. Então ele passa por ideias liberais até que ele chega a defender ideias fascistas. Ele apoia os fascistas, ele apoia um golpe de Estado perpetrado por militares. E ele tem outras guinadas, por exemplo, além dele ser considerado pioneiro na poesia modernista, chega um momento que ele rompe com o modernismo e passa a fazer poesia simbolista, que na tradição argentina, como na brasileira, é uma espécie de oposição, né? Em alguns países, como na França, o modernismo se considera um desdobramento do simbolismo. Então, assim, as ideias simbolistas teriam aberto caminho esteticamente para o modernismo se desenvolver, mas não é visto assim em todos os lugares. Então, por exemplo, no Brasil, o modernismo quer romper muito com a tradição anterior, que é uma tradição principalmente parnasiana, mas que inclui ali um pouco os recursos formais mais rígidos, que o simbolismo de uma certa forma também usava. E aparentemente na Argentina também. Então ele rompe com o modernismo para fazer poesia simbolista. E o Lugones também era um autor muito crítico do cristianismo, de forma até bastante beligerante. O Lugones pareceu uma figura muito apaixonada nas suas ideias. E no fim da vida ele se converte ao cristianismo também. Então ele ficou nessa de oscilação aí de polos. A relação do Borges com ele, né? Porque assim, é difícil, mas toda a minha relação com literatura argentina passa um pouco pela leitura do Borges, pelas indicações do Borges, que é um autor que eu acabei lendo demais, né, em comparação com os outros, embora eu também seja muito fã do Cortázar, mas eu não tenho leitura do Cortázar como tenho do Borges. E o Borges, ele começa ridicularizando o Lugones. Quando ele começa a falar do Lugones, ele faz meio troça das metáforas do Lugones, que ele acha muito forçadas e tudo mais. Mas com o tempo e a maturidade, o Borges começa a ter respeito pelo Lugones. Então ele abandona esses comentários meio de desdém e começa a dizer que, de fato, o Lugones tem uma importância muito grande para a identidade artística argentina. E assim, fala dele com um pouco mais de respeito, não sei se exatamente com reverência, mas com um certo respeito e reconhecimento da importância do Lugones. Mas eu acho que o Borges era fã mesmo de outros autores de literatura argentina, como José Hernández, né, o autor do Martín Fierro, enfim, de outros, né, ele fala sempre muito de outros artistas, como o Chu Solar.
Então, assim, eu não sei se ele chegou a ser grande admirador do Lugones. Mas a questão é que o Borges e o Lugones, eles têm inspirações muito próximas. Dá pra lembrar de alguma coisa lendo os textos do Lugones, porque os dois, e aí eu acho que isso também ajudou o Borges a depois passar a ter um pouco de respeito pelo autor, são muito influenciados pelos autores clássicos de língua inglesa, então, principalmente o Edgar Allan Poe, né? Os dois são muito influenciados, mas de modos diferentes, pelo Poe, pelo Stevenson, pelo Nathaniel Hawthorne, pelo H.G. Wells. Eu diria principalmente Poe, Wells e Stevenson. E enquanto o Borges ele se influencia mais pela coisa da história fantástica, do uso da razão e da lógica no desdobramento da história e numa certa e no fantástico, né, fantástico e policial do gênero, o Lugones, ele vai se influenciar mais pela coisa do uso da ciência na literatura, do terror. O fantástico do Lugones, ele descamba, ele se aproxima do terror, do horror em alguns momentos, né? Então, o Lugones, pelo menos nessa coletânea, não faz gênero policial. Ele trabalha com o fantástico, o terror, o horror e essa coisa científica pesada. Então, assim, proto-ficção científica, até porque o Lugones ele também é apontado como introdutor da ficção científica na literatura latino-americana. Ele vai fazer isso aqui um pouco, né? O Lugones, ele não escreveu só conto, ele escreveu poemas, como eu falei, né? Tá ligado ao modernismo poético. Ele escreveu romance, então, assim, um autor de vasta cultura que escreveu em muitos formatos, né? E essa coletânea, gente, foi uma coletânea muito estranha pra mim. Ela tem contos incríveis e ela tem contos horrorosos. Ela tem contos que eu amei, ela tem contos que eu detestei, que eu não entendi vários nadas, né? Então é uma coletânea muito irregular. É uma coletânea, eu tô com o livro de cabeça pra baixo, ela é uma coletânea de 1906, né? Então é de fato bem antiga. E por que eu entendi vários nadas com alguns contos aqui, tá? O Lugones, ele vai criando essas histórias que tem um quê de fantástico e tem uns finais muito sombrios, uma coisa que ele como eu falei, trabalha com um terror e às vezes com um horror de uma coisa que é inominável de tão terrível. E o Lugones é muito crítico de uma certa audácia científica, né? De uma certa crença dos cientistas de que eles podem descobrir tudo, de que a ciência vai responder tudo. Ele parece muito interessado em mostrar que essas forças estranhas do título são forças do mundo muito mais misteriosas do que o homem pode supor e que o homem vai estar sempre, de certa forma, muito vulnerável diante delas. E é a partir dessa vulnerabilidade e dessa ingenuidade, essa audácia ingênua, que o Lugones constrói seus finais sombrios, misteriosos, sobrenaturais, ligados ao terror, enfim. Eu acho uma boa sacada dele, né? O tom do Lugones é um tom pessimista, assim, é uma crítica meio pesada, que acho que combina com seu espírito apaixonado aí em relação às suas ideologias. Uma coisa que, por exemplo, o Borges não tem, né? O Borges nunca é apaixonado quando faz ironia com as coisas, o Lugones é bastante irônico, mas a ironia do Borges é uma ironia mais leve, mais bonachona. A do Lugones você vê que é uma coisa meio engajada, quase. E qual é o problema, tá? Esses contos de ciência do Lugones, eles sempre têm um cientista ou um inventor, uma coisa meio Dr. Frankenstein. Ele fica meio obcecado com uma ideia, com uma pesquisa, e ele começa a se dedicar àquilo ali, e ele quer descobrir uma coisa que até então a ciência está dizendo que é impossível, né? Alguma coisa que a ciência não avançou ali muito naquele campo. Mas o cara ali, o cientista, tá obcecado com aquilo. E aí o que acontece? Ele começa a descrever a invenção. Essa é a hora dos vários nadas que eu entendi. Porque ele começa a fazer descrições muito técnicas de física, química, magnética, né, tipo, botânica. E eu fiquei assim, tipo... né? Nessa hora eu entendi a implicância que algumas pessoas podem ter com o Borges. Porque o Borges, ele também inclui algumas ciências na sua contística, mas ele trabalha mais com ciências humanas, que são ciências do meu interesse. Então ele tá falando de história, ele tá falando de história das religiões, tá falando de filosofia, me interessa muito. E aqui, não é que me interessa, gente, é uma frustração muito grande pra mim não entender ciências,
mas é muito técnico. Então eu lia, eu fiz o teste de pular parágrafos e ver se faria alguma diferença na leitura e não faria. Então, assim, não são todos os contos, tá? Eu vou chegar aí nos contos diferentes ainda, mas esses contos de ciência, a maioria deles, não todos, porque teve alguns que eu achei muito bons, boiei. Eu acho que foram uns 3 ou 4 contos, tá? Eu vou botar aqui no sumário pra dizer. O primeiro, A Força Ômega, é um conto que eu só entendi o início e o final do que acontece com as pessoas. A parte do meio toda, que é a descrição da invenção, boiei. Tem um outro que é o Metamúsica, também boiei. Eu entendo também o que acontece no início, o que acontece no final, mas a parte descritiva, boiei loucamente. O Psychon, que esse eu nem entendi de que área direito ele tava falando. Boiei muito, esse foi o que eu achei muito chato, inclusive muito chato. E eu acho que tem um outro que é esse Um Fenômeno Inexplicável. Agora eu não tô lembrando se esse aqui é de ciência, mas é um desses que eu não entendi chongas. Esses eu achei muito chatos, muito modorrentos, pra mim foram os mais fracos. E eles ainda têm um problema que é o fato de serem muito repetitivos, porque todos esses contos são assim, você tem um narrador, o narrador tem um amigo cientista, o amigo cientista é muito tímido, ele não quer divulgar pra todo mundo o que ele tá fazendo, mas aí ele chama o coleguinha ali e vai contar pra ele, né, o que ele tá fazendo. E ele começa então a fazer a descrição lá super técnica da invenção. E no final alguma merda muito grande acontece, porque o cara, vamos dizer assim, sei lá, superestimou seus conhecimentos em relação àquela força lá que ele estava estudando, enfim, vai ter aquele final assim meio sombrio. E aí a gente lembra automaticamente de livros clássicos que fazem essa crítica da ambição científica do homem, né, diante do mundo, como Stevenson, né, com o Médico Monstro, ou Pop Frankenstein, da Mary Shelley, né, enfim. Eu me lembrei também de um do H.G. Wells, aquele da Ilha do Dr. Moreau, que é uma coisa... não gosto nem lembrar, que me dá calafrios. Mas esses 3 autores não são tão técnicos na descrição, né? Você acaba entrando na história e tudo mais. Esse aqui, né, me afastou da história que eu entendi as chongas. Mas ele, preciso dizer, tem alguns contos científicos muito bons, tá? Que eu vou dizer agora quais são. Um deles é o Viola Aquerontia. É um conto muito angustiante sobre um cara que quer criar uma flor venenosa e ele começa então a fazer experimentos de cruzamento, sei lá, eu não sei como é que fala, como é que se trata disso em botânica, mas assim, ele começa a fazer plantações aproximadas de espécies de planta, e ele faz umas outras coisas que eu não posso contar porque é o caráter terror da história. E eu fiquei com tanta pena das plantinhas, gente. Esse me angustiou muito e eu achei muito bom. Esse foi o momento que, assim, ele não foi excessivamente técnico, a história foi muito tensa, foi muito perturbadora, e nessa hora eu acho que ele foi muito bem sucedido, sim. A outra história é uma que partiu o meu coração muito, que chama Izur. E é uma história sobre um homem que compra um macaco de circo. E esse homem, ele já é meio que estudioso. Esse é o pior, porque ele é narrado em primeira pessoa. Ao contrário dos outros, em que um narrador tá falando do amigo que inventou não sei o que. Esse aqui sai um pouco dessa coisa formulaica para ser o próprio narrador que vai contar. Ele também não tem a descrição muito técnica. E ele tem esse narrador, então, que compra esse macaco e que ele tá obstinado que o macaco tem que falar. Porque as pesquisas científicas mostram que não existe razão biológica, né, pro macaco não falar. Então ele vai treinar o pobre do macaquinho. Eu não posso ver conto com bicho, porque eu sempre tomo parte do bicho, não. Então foi um conto que me causou um sofrimento extremo. É um conto muito angustiante também. Fiquei muito triste, muito arrasada. E esse conto, ele é um conto muito tenso, ele mantém a atenção o tempo inteiro, é muito aquele embate ali do cara com o pobre do macaco, mas ele me deu um balde de água fria, gente, vocês não têm noção, porque no meio do conto ali eu tô super investida na leitura, ele me lasca com um comentário racista. Eu fiquei assim, né, mal. E tudo bem, vocês sempre podem alegar pra mim que o comentário racista é do narrador e não do escritor. Eu não sei, tem um peso grande por ser do narrador, né? Eu acho que tudo que é o próprio
personagem falando, né? A gente acompanhando a narrativa em primeira pessoa, ela tem um peso maior, então pra mim foi tipo... E tipo assim, eu já estava puta com esse narrador quando ele fez esse comentário, fiquei mais puta ainda. E aí eu fiquei torcendo pro macaco enlouquecer e matar ele, mas não acontece isso não, gente. E aí, enfim... O conto é muito bom. Esse conto é muito bom. Porém, com esta merda deste comentário racista, desculpem um palavrão aí no meio, tá? E, enfim, eu já tinha feito umas associações do autor pelos temas com o Lovecraft. Por essa coisa do terror, do horror e de umas criaturas horrendas. Porque aqui vai ter umas histórias com as criaturas horrendas também. As criaturas meio monstruosas e tal. E quando eu li esse comentário, eu falei, ai meu Deus, mais uma semelhança com Lovecraft. Que assim, se você for fã do Lovecraft e eu estiver falando merda, vocês me corrijam. Eu li uma entrevista uma vez, não foi uma entrevista não, foi uma matéria sobre o Lovecraft, que falava desse lado meio racista ou xenófobo do autor. Ele teria feito alguns comentários do gênero. Não sei se não na sua literatura, mas acho que também nos textos literários, alguns... Então eu fiquei, mais uma semelhança. E assim, quando eu tentei ler coletâneas do Lovecraft, eu tive uma impressão muito parecida com a que eu tive lendo essa aqui. Que tinha contos muito incríveis e outros muito horrorosos, né? Então, mas assim, se eu falei besteira, gente, pode me corrigir, tá? Se você é fã do Lovecraft e viu que isso aí é mentira, que isso é caô, porque já tem um tempo que eu li essa matéria, tá? Você pode me corrigir, não tem problema não. Bom, já que eu citei as criaturas horríveis, eu vou citar aqui um outro conto sensacional, que é Os Cavalos de Abdera. Então ele vai falar dessa cidade que se orgulhava dos seus cavalos, eles prezavam muito a criação de cavalos e eles educavam os cavalos eram super inteligentes, super educados, só que aí o que acontece? Os cavalos ficam tão inteligentes que eles começam a desafiar o homem. Então tem a revolução das máquinas nos livros de ficção científica, essa é a revolução dos cavalos. E esse conto é muito assustador, gente. É muito assustador. O que acontece? Que imagens incríveis. Eu não parei pra ler ainda um trecho, porque os contos não são tão longos. Os maiores são exatamente os mais chatos. E aí eu teria que dar spoiler. Eu depois vou ler um fragmento de um conto incrível, que eu acho que é o último que eu vou falar, que é o segundo conto da coletânea, que é o A Chuva de Fogo. Esse conto é sensacional. Ele vai recontar a destruição de Gomorra. Então ele vai pegar esse personagem, que também narra em primeira pessoa, que é um homem rico, e esse homem ele consegue passar um tempo antes de morrer de vez assistindo a destruição de Gomorra, porque ele tinha uma casa muito grande, muito fortificada, com uma despensa muito bem guarnecida, então ele consegue ficar um tempo assistindo, e é horrível, assim, é muito forte esse conto também, ele é muito impactante. Desse acho que dá pra ler um trechinho. E esse conto, ele redimiu totalmente pra mim, porque eu comecei lendo um desses contos científicos sem entender nada, já tava super chateada, e aí o segundo foi esse. Aí eu falei, que bom, finalmente um conto que eu entendi e gostei muito. Vou ler um fragmentinho então. A chuva de cobre voltara, mas dessa vez recrudescida e compacta. Um quente vapor sufocava a cidade. Um cheiro entre fosfatado e urinoso empesteava o ar. Por sorte, a minha casa estava cercada de galerias e aquela chuva não alcançava as portas. A bria que dava para o jardim, as árvores estavam pretas, já sem folhagem. O chão coberto de folhas carbonizadas. O ar, atravessado por labaredas de fogo, era de uma paralisação mortal. E por entre aquelas divisava-se o firmamento, sempre impassível, sempre celeste. Bom, esse foi um dos melhores. Ele tem um outro conto que fala de assunto parecido, que é o A Estátua de Sal. Então ele também vai falar daquela história da mulher de Ló, se eu não me engano, né? Uma história bíblica também. E é uma história meio de terror, de horror, assim, ligado a ela, muito boa também. E então, assim, essas histórias onde ele não é excessivamente técnico me agradaram bem mais, né? Essas onde ele faz algum reconto de história da Bíblia, ou essa história dos cavalos, que tem a ver com umas coisas de história de cidades antigas. Tem um conto nesse livro que eu achei que ele tem um quê de proto-realismo mágico, que é um conto sobre um sapo. Ele é uma história fantástica, ligada a uma espécie de crendice popular, né? E então você não dá pra contar muito sem spoiler, mas então você tem essa crença popular
que se desdobra de um modo meio fantástico e terrível. É um fantástico ligado com terror, né? O tom aqui do Lugones é sempre meio do horror misturado com o fantástico. E que eu achei, por ter essa ligação com uma coisa de crendice, né? De crendice de interiores e tudo mais, que ele é quase um proto, vamos dizer assim, né? Um proto-realismo mágico, né? Já tem um vídeo aqui no canal onde eu explico isso, de que o realismo mágico é o fantástico ligado a essas crenças culturais, né? Muito específicas, né? Folclóricas e tudo mais. Então eu achei interessante, porque tem esse momentinho aqui que de uma certa forma dialoga com o que vai ser desenvolvido bem mais lá pra frente. E também com o tom de uma autora contemporânea que eu li recentemente, que é a Mariana Henriques, eu acho, né, do As Coisas que Perdemos no Fogo, que também vai trabalhar com essa ideia de um fantástico ligado a uma coisa de horror também, né, de um horror do cotidiano, né. Então eu achei interessante porque, a princípio, o Lugones ainda não tá associado ao realismo mágico, né? O realismo mágico é uma coisa que vai surgir bem mais lá na frente, mas me parece que aqui ele já faz esse proto-desenvolvimento aí de uma coisa que vai ficar bem popular depois. O último conto, pra mim, foi um conto intolerável de chato. É um dos maiores contos, que chama Ensaio de uma Cosmogonia em 10 Lições. É muito, muito chato. É de um homem que vai... Ele tá passando pela Cordilheira dos Andes, acontece uma espécie de acidente com a carroça dele lá, com a carruagem, não sei. E ele tem que pernoitar e ele acaba ficando na casa de um cara que vai fazer uma descrição meio mística, filosófica do universo. É muito chato. Eu achei muito chato. Eu pulei vários parágrafos, inclusive, enfim. Tem um desdobramento meio fantástico, assim, meio de leve, sutil, porém um pouquinho fantástico. Não, esse não foi pra mim. Então, gente, é isso. Uma coletânea bem esquisita, bem sui generis, né? Alguns contos muito, muito bons, outros que eu achei muito chatinhos. Infelizmente, esse comentáriozão racista no meio de um dos melhores contos, né? Mas eu tava pensando na intertextualidade do livro, né? Que essas coisas lá em Meu Lado Professorinha reaparecem, né? Essa coisa de ser um fantástico e uma coisa de terror com ciências, né? E eu fiquei pensando que talvez se eu desse aula ainda, eu talvez tentasse trabalhar um desses contos, provavelmente da Flor, né? Ou do Macaco. Porque são os contos mais agradáveis de ler. O texto do Lugones não é um texto difícil, é um texto elegante, porém é um texto muito tranquilo de ler. E eu acho que esses dois seriam legais porque tem esse diálogo aí de literatura, de fantástico, tem uma crítica, não deixa de ter uma crítica social com essa coisa da ambição da ciência, da razão, não sei o quê. Mas que são bem tensos, mas não são excessivamente técnicos, né? Então eu queria saber se você já leu alguma coisa do Lugones. Como o Lugones, além dessa coletânea aqui traduzida, ele tem uma outra que saiu pela editora Globo, que, se eu não me engano, junta os 2 livros de contos que ele tem. Porque ele tem esse, As Forças Estranhas, e ele tem um outro, que eu esqueci o título agora. Mas me parece que essa edição da Globo vem com os 2 livros. Então me digam se vocês já leram alguma coisa do Lugones, a poesia ou o romance também, o que vocês acharam. Eu não vou mentir que, assim, eu fiquei feliz de ler o Lugones pela importância histórica que ele tem, né? Essa coisa de ser precursor da contística fantástica na literatura latino-americana. Acho importante, se é uma referência para a literatura argentina, que é uma literatura que me interessa bastante. Mas bem errático, assim, né? De fato, os seus contos, que talvez sejam os mais peculiares, que são esses científicos, não são os que me agradaram tanto, né? Exceto esses 2 que eu citei, que são menos técnicos. Os outros que me agradaram mais são os que nem falam tanto de ciência, que são esses mais das histórias bíblicas e das criaturas bestiais e tal. Eu achei esses um pouco mais interessantes, tá certo? Então é isso. Me digam se vocês já leram o Lugones, conhecem alguma coisa ou conhecem algum autor do tipo, né? É isso. Beijinhos e até a próxima. Tchau.